Megumi tinha absolutamente tudo para se consagrar como o grau especial mais apelão de todos os tempos. Mas vamos ser sinceros, todo aquele papo dele ser o homem potencial são completamente verdadeiros. Não tem como negar. Tudo isso começou quando Gojo meteu o louco e afirmou que o garoto poderia alcançar o seu próprio nível de poder, sendo capaz de matar um usuário de ilimitado com os 6 olhos. O grande problema é que, com o Sukuna entrando na jogada, nós nunca tivemos a chance de ver o Megumi atingindo seu ápice. Então eu te pergunto, qual seria o verdadeiro poder do Megumi se ele dominasse a técnica das 10 sombras, se ele dominasse por completo a sua expansão de domínio e se ele conseguisse domar uma Horaga? Bom, pra gente começar, a gente tem que entender como que é o Megumi antes dele ter o seu corpo roubado pelo Sukuna. O que seria o nível de grau 1? A sua técnica das 10 sombras é uma maldição de nível S totalmente comparável ao ilimitado. E o próprio Sukuna reconheceu isso logo lá no capítulo 9. Isso se deve ao fato de que, em vez de usar aqueles talismãs comuns, a técnica dele é muito mais prática, permitindo que ele lute a curta distância, caindo na porrada junto com os seus Shikigamis, bem diferente dos outros usuários. Na real, o Sukuna acreditava que o Megumi era capaz de derrotar aquela maldição de grau especial que tinha um dedo do Sukuna. Só que, como de costume, o Megumi ele ficou com medinho e saiu correndo como ele sempre faz. Meu chapa, o moleque simplesmente foi o filho adotivo do feiticeiro mais forte da era moderna. E esquece isso, o Gojo não era só o mais forte, e sim o maior usuário dos 6 olhos ilimitado de toda a história do seu clã. E foi o professor do Megumi desde que o garoto tinha apenas 6 anos de idade. E mesmo com todo esse privilégio absurdo, o cara ainda conseguiu a proeza de virar um vagabundo. E não é como se faltasse também talento para ele poder alcançar o nível do Gojo, até porque o seu próprio sensei afirmou que ele tinha esse talento. E aí pega como exemplo o Yuji e o Higuruma, que em poucos meses alcançaram um nível de poder completamente absurdo. O próprio Gojo tinha mandado a real de que 80% do poder de um feiticeiro vem puramente da genética. E o Megumi foi extremamente abençoado nesse aspecto também por carregar o sangue do Toji. A técnica das 10 sombras valia tanto que o clã Zenin chegou a pagar a bagatela de 10 milhões de ienes pro Toji só pra comprar o Megumi, garantindo que um dia ele pudesse se tornar o líder da família. Fazendo as contas rápidas aqui, isso daria em torno de 50 mil dólares. E adivinha, até nisso ele conseguiu desperdiçar o seu potencial. E por conta disso, a comunidade vive brincando que o Megumi é só um garoto potencial, mas ele não consegue uma trocação de soco sincera. Até hoje ele não conseguiu nem usar um Black Flash, por exemplo. E ele ainda tem uma mentalidade tão medíocre que é o que provavelmente impede ele de usar a técnica das 10 sombras. E o mais engraçado é que até a Nobara conseguiu usar um Kokusei, o Black Flash, e ele não. Mas tem muito mais por trás dessa técnica do que os nossos olhos podem ver à primeira vista. O Gojo relatou que há uns 400 anos, os chefes de ambos os clãs caíram na porrada até a morte. 6 olhos e ilimitado de um lado contra a técnica das 10 sombras do outro. O embate épico terminou em empate, o que prova de uma vez por todas que o Megumi realmente tinha capacidade de bater de frente, até mesmo com o Gojo em algum momento da vida. Só que, como o próprio Megumi acabou deduzindo, o antigo líder do clã Zenin deve ter invocado uma Horaga no final do confronto, o que consequentemente matou os dois durante a realização do ritual. E isso é a mais típica mentalidade de perdedor. Sabe por quê? Se ele tá apanhando, ele tem que chamar a babazinha dele pra poder resolver tudo ali. Imagina que uma garota dá um fora nele no encontro de sexta-feira. Invoca uma Horaga. A internet de casa cai por míseros 2 minutos? Invoca uma Horaga. Tô brincando, lógico, mas vamos falar sério. Toda aquela lição que o Gojo ensinou pra ele durante a partida de beisebol resumiu perfeitamente isso. O Megumi escolheu fazer uma jogada de sacrifício em vez de buscar a glória, o que escancara que ele sempre apela pro auto-sacrifício, recusando-se a agir com uma marra e o egoísmo necessários para ser o verdadeiro protagonista da história. O próprio Gojo já tinha falado pro Megumi que ele estava um passo à frente do Yuji por causa do seu potencial e do seu talento, só que ele nunca conseguiu extrair esse potencial de verdade. Pensa comigo, quando ele tinha lá os seus 6 anos e herdou a técnica das 10 sombras, ele começou apenas com os cães divinos na manga, e para conseguir usar qualquer outro Shikigami no campo de batalha, ele precisava primeiro descer a porrada na criatura em um ritual de exorcismo para subjugá-la. E tem mais uma regrinha bem chata aí, você pode até chamar mais pessoas para participar do ritual de evocação, mas se alguém de fora te ajudar a derrotar o bicho, a domação é completamente anulada assim que o exorcismo termina. E adivinha, é exatamente por causa desse detalhe que o Horaga nunca foi domado, já que nenhum usuário em toda a história do clã foi capaz de realizar esse feito considerado impossível. Mas calma aí, que eu vou te provar que o Megumi conseguiria sim
se ele realmente tentasse. Apesar de ter alcançado o nível de feiticeiro de grau 1, o nosso querido Megumi ele ainda conseguia invocar vários Shikigami, como por exemplo os cães divinos, o Nue, também tem aqueles coelhos, por exemplo. E talvez o mais forte de todos eles seja o elefante máximo. O camarada passou simplesmente uma década e nunca se deu conta de que ele poderia invocar o tigre, o cervo e o touro. E meu amigo, essas invocações alternativas são completamente quebradas e apelonas. O cervo, por exemplo, consegue emitir a energia amaldiçoada positiva. Sabe o que isso significa? O Megumi nem precisaria suar a camisa para aprender a técnica amaldiçoada reversa, porque a sua própria técnica das 10 sombras já faz o trabalho de cura por ele. Enquanto o Gojo levou vários anos de treinamento intenso para dominar isso e o Yuji precisou passar por situações sangrentas, o Megumi nem precisaria ter todo esse esforço. Se ele tivesse focado em desenvolver esse lado, seu verdadeiro poder daria a ele o verdadeiro hack com a opção de curar a si mesmo ou usar o cervo. Além de curar, esse bicho simplesmente cancela a energia amaldiçoada do adversário, funcionando como um recurso de roteiro contra feiticeiros muito mais fortes para essencialmente nerfar o poder dele. Só para você ter uma noção, a Yorozu, que tá no top 10 de poder do universo, foi o alvo dessa habilidade e acabou sendo severamente afetada por ela. E aí nós temos o touro, que é a pura ignorância em forma de maldição. Se liga no poder dele, ele avança em linha reta e quanto mais ele avança, maior é o seu dano. Ou seja, ele simplesmente pode obliterar qualquer coisa na frente dele, já que ele não tem um limite. Por exemplo, se a gente colocasse ele numa esteira e ele ficasse lá andando eternamente e depois a gente soltasse ele, acabou, GG. Ele simplesmente vai vencer qualquer coisa que tiver ali. Esse Shikigami era tão poderoso que conseguiu causar danos na Yorozu, mesmo quando ela estava coberta por sua resistente armadura de inseto. Então, contra qualquer feiticeiro normal que não seja uma lenda da era Heian, só o touro já seria o suficiente para explodir os caras. A grande questão é que quem nos mostrou o verdadeiro absurdo dessas técnicas foi o Sukuna, que as aprimorou usando suas próprias e imensas reservas de energia amaldiçoada, algo que o Megumi não tem. Então, como exatamente o garoto chegaria no grau especial dominando as 10 sombras ou até mesmo a sua expansão de domínio? E a resposta tá no seu próprio arsenal de habilidades, a totalidade. Essa técnica consiste na fusão entre todos os Shikigamis, ou seja, se por acaso algum deles for destruído, a sua habilidade vai passar para outro Shikigami, coisa que a gente já viu acontecendo na totalidade do Cão Divino. Essa fusão tornou o lobo forte o bastante para ferir até o Hanami, a maldição de desastre, que é confirmadamente a que possui a maior durabilidade de todas elas, superando nomes como Mahito e até o Jogo. E não se esqueça de que esse mesmo cachorro aniquilou completamente um portador de dedo de grau especial. Tudo isso foi conquistado pelo garoto logo no início da série. Isso aconteceu muito antes daquelas várias sessões de treinamento que todos os outros feiticeiros fizeram para enfrentar o Sukuna, onde todo mundo praticamente trapaceou para alcançar níveis de poder de grau especial no salto temporal de apenas um mês. Sabendo que o Megumi possui um talento natural bem maior que o do Yuji, que por sua vez aprendeu sobre energia amaldiçoada e teve aumentos de poder absurdos em poucos meses, esse cara seria perfeitamente capaz de acompanhar a velocidade deles, chegando a Match 3 e ir muito além disso. Mas antes da gente se empolgar demais, vamos dar um passo para trás. Vamos analisar o Megumi antes do Sukuna roubar o seu corpo. Como a gente bem sabe, ele mal estava conseguindo arranhar seu próprio potencial. Porém, se a gente analisar a luta contra o seu próprio pai, a gente tem alguns detalhes bem interessantes. O Toji estava agindo puramente por instinto e focado em caçar o indivíduo mais poderoso daquela área. E adivinha quem ele escolheu focar? O Megumi. Isso deixa claro que naquele momento específico da história, o nosso querido garotinho já estava mais forte que o Nanami, a Maki e até mesmo o Naobito, que na época era considerado o feiticeiro de grau especial. Além disso, graças ao treinamento dele com a Maki, ele conseguiu acompanhar a velocidade do Yuji, o que é um feito muito interessante. Isso coloca a velocidade dele no nível quase subsônico. E se a gente for falar de durabilidade e resistência, a gente tem que lembrar da luta dele contra um Sukuna que tinha um poder de 3 dedos no momento. E ele aguentou bastante, inclusive, levando várias porradas sendo tacado de um prédio pro outro e resistiu. Somando isso ao fato de que ele tá longe de ser um cara burro, e é justamente isso que dá mais raiva dele não ter se tornado mais forte, o Megumi sempre demonstrou uma capacidade de pensamento tático absurda. Por exemplo, no centro de detenção, ele bolou uma saída usando seus cães divinos e seu domínio incompleto. Ele também sacou rapidamente que os galhos do Hanami eram um ponto fraco da maldição, algo que o Gojo usou ao seu favor mais tarde. Foi ele também que decifrou a técnica amaldiçoada do Awazaka, o que abriu a brecha perfeita para o Yuji amassar o cara. Mas a criatividade do garoto brilhou de verdade quando ele conseguiu abrir uma rota
rota de fuga de dentro da expansão de domínio da Gon para salvar os seus aliados. E por falar em expansão de domínio, a gente tem o Jardim das Sombras Quimeras, e apesar de não ser um domínio completo, ele já dá um buff gigante pro Megumi de 120% para os seus Shikigamis. E além disso, ele consegue invocar várias cópias do mesmo Shikigami lá dentro. Mas o ponto fraco é que, por ser uma expansão de domínio incompleta, ele não tinha as barreiras fechadas e também não tinha um acerto garantido. Mas o Megumi, usando seu cérebro gigantesco, conseguiu prender o Reg lá dentro, usando um ginásio de uma escola, como se as próprias paredes desse ginásio fossem as barreiras da sua expansão de domínio. E lá dentro o negócio é de louco. Qualquer um precisa reforçar os próprios pés com energia amaldiçoada. Se vacilar, cai naquele abismo de sombras fluidas e morre, já que lá embaixo não tem resistência nenhuma e muito menos oxigênio. A pessoa fica caindo pela eternidade. Esse truque do domínio foi tão bizarro que chegou a surpreender até o Gojo e fez o próprio Sukuna dar uma tropeçada quando o Megumi usou isso para ajudar o Yuji a acertar um soco no Rei das Maldições. Contudo, existe uma condição bem pesada no Jardim das Sombras Quiméricas, que pode ser um tiro no pé. O Megumi pode guardar vários itens dentro da própria sombra, mas o corpo dele precisa aguentar todo o peso físico desse arsenal. O Reg foi esperto e se aproveitou exatamente disso. Ele materializou 3 carros inteiros e jogou para dentro do domínio. Essa jogada esmagou o Megumi com uma pressão gigantesca, imobilizando ele e destruindo seus clones na hora. Mas o Megumi conseguiu virar o jogo e ele invocou o seu elefante máximo em cima do Reg. E isso transformou a luta numa luta de resistência para ver quem aguentava mais peso ali dentro. Foi aí que o Reg percebeu uma coisa assustadora. O Megumi não estava desfazendo a sua expansão de domínio. E o motivo? Qualquer coisa que estivesse presa naquelas sombras continuaria aprisionada lá dentro se o domínio desaparecesse. Ou seja, se o Megumi morrer em combate, o inimigo morre preso na escuridão junto com ele. Vocês estão ouvindo isso? Não era só uma Horaga. O próprio domínio do cara funcionava como uma arma de autodestruição para garantir que o inimigo fosse pro buraco com ele. Mas pensa comigo, rapaziada, se com um domínio capenga desse, totalmente pela metade, ele já consegue causar um estrago desse tamanho, imagina se o Megumi tivesse uma expansão de domínio totalmente completa. O jogo mudaria completamente. Com uma barreira perfeitamente fechada, o domínio ganha o famigerado efeito de acerto garantido. No caso das 10 sombras, isso seria o pesadelo absoluto para qualquer oponente. Imagina estar preso num espaço infinito e escuro, onde literalmente dezenas de Shikigamis fortalecidos em 120% estão te atacando de todos os ângulos sem parar. E os ataques deles simplesmente não podem errar. E aqui a gente entra na grande questão de como que o Megumi conseguiria domar uma Horaga, já que ele tem aquela rodinha nas costas que fica girando e se adaptando a tudo que acontece. Então, dar soquinhos fracos não adiantaria de nada. Para matar uma Horaga no ritual e subjugá-lo de vez, o usuário precisa obliterar a criatura com um único ataque de alto poder destrutivo, antes que a adaptação aconteça. Foi exatamente o que o Sukuna fez lá em Shibuya usando a flecha de fogo. O Megumi não tem chamas divinas, mas ele tem a inteligência tática e a vantagem da totalidade. Se liga na estratégia que o Megumi poderia usar contra uma Horaga. Ele usa sua expansão de domínio, mas dessa vez completa, e aí ele pode simplesmente fazer cópias e cópias do seu Shikigami, certo? Com um poder aumentado de 120%. E aí ele usaria quem? O touro. O Megumi poderia simplesmente invocar o touro e mandar o bicho correr pelas sombras infinitas do domínio por um tempo absurdo, acumulando uma quantidade de energia cinética e poder de impacto catastróficos. Enquanto isso, ele usaria os clones das sombras, a fuga do coelho, os sapos e o elefante máximo para atrasar e segurar o general divino. Quando o touro estivesse carregado com o poder de um meteoro, o Megumi combinaria esse impacto com as garras letais do cão divino fundido. Seria um golpe único de escala nuclear. Uma Horaga não teria nem tempo de girar a roda na cabeça antes de ser completamente apagado da existência. Com uma Horaga no bolso, o Megumi saltaria para um nível de feiticeiro de grau especial topo de linha. E a gente sabe muito bem o que o Sukuna fez, usando o corpo do Megumi invocando o Agito. Esse Shikigami que é uma fusão do Nue, do cão divino, do cervo e do tigre. Essa aberração colossal, além de bater absurdamente forte e ser super rápida, possui uma habilidade de
loucura bizarra, por conta da energia positiva do cervo, essencialmente exigindo que o inimigo consiga dar um ataque fulminante na quimera para destruí-la. Sem contar que, se o próprio Megumi tomasse algum dano, o Agito ou o cervo poderiam curá-lo de forma instantânea. E tem um detalhe letal que muita gente esquece: a técnica das 10 sombras permite que o Megumi esconda coisas. O Rei das Maldições usou isso de forma brilhante para fazer a roda do Mahoraga se adaptar secretamente enquanto ele mesmo sofria os danos na luta contra o Goju. O Megumi poderia fazer exatamente a mesma coisa. Ele poderia entrar em um combate corpo a corpo contra um feiticeiro apelão, receber alguns golpes calculados e, sem que o inimigo sequer suspeitasse, a roda do Mahoraga, escondida na sua própria sombra, já estaria girando e se adaptando à técnica do oponente. Você consegue entender o nível de apelação que isso seria? Porque ele simplesmente ia fazer um teatrinho ali, parecendo que tá apanhando, e do nada, do absoluto nada, o Mahoraga surge, praticamente imortal com os golpes do seu adversário, dando porrada nele. Com mobilidade absurda, cura infinita e capacidade de anular qualquer desvantagem, o Megumi provaria que a herança do clã Zenin bate de frente com o famoso ilimitado sem suar a camisa. Ele teria o poder de sobra para mudar o destino de muita gente na história. Mas e se o poder de reescrever o destino não estivesse nas mãos do nosso querido Megumi, e sim nas mãos do verdadeiro protagonista? Pensa comigo, e se o Yuji Itadori tivesse a chance de voltar no tempo e recomeçar do zero, mas mantendo todas as memórias das tragédias da vida passada? Será que com esse cheat de prever o futuro, ele conseguiria alcançar um nível de poder absurdo e salvar todos os amigos que ele perdeu pelo caminho? É exatamente essa loucura completa que eu fiz no vídeo que tá aparecendo aí na tela pra você ver como seria se o Yuji renascesse com as suas memórias, o que ele faria, o que ele mudaria. Se você quer ver, clica aí. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece o seu like e a sua inscrição para ajudar o nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu, até mais.